barco viajou por muito... Imagine um barco. Esse barco viajou por muito tempo, cruzando o oceano. Dentro dele, em 12 de agosto de 1859, vinha um homem. O nome dele era Ashbel Green Simonton. Ele era um missionário, enviado por sua igreja nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil com um sonho: trazer a fé em Cristo conforme a Bíblia requer. Ele queria que as pessoas conhecessem a Bíblia e adorassem a Deus de um modo simples. Simonton chegou na cidade do Rio de Janeiro. Lá, ele começou a trabalhar duro. Ele não tinha muito tempo, pois ficou no Brasil por apenas 8 anos. Mas fez coisas muito grandes. Segundo, ele começou com pouco. Uma escola para crianças aprenderem sobre a Bíblia. Depois, reuniu pessoas para o primeiro culto. Assim, nasceu a primeira igreja presbiteriana do Brasil. O trabalho dele cresceu rápido. Ele viu que precisava de ajuda. Por isso, criou um jornal para falar de sua fé. Também abriu um local para ensinar novos pastores. Esse local é o primeiro seminário da IPB. Terceiro, essa história é importante por uma razão. O trabalho de um só homem, em pouco tempo, deu origem a uma igreja que hoje é muito grande. Em 12 de agosto de 2025, a igreja completou 166 anos. Essa data é a prova de um trabalho que começou pequeno e se tornou um grandioso movimento de fé. O trabalho de Simonton, com a ajuda de Deus, plantou a semente. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma das maiores igrejas protestantes do país. Essa igreja valoriza a Bíblia. Ela prega o amor de Deus e a salvação pela fé. A igreja também se importa com missões. Ajuda a levar a mensagem do Evangelho a muitas pessoas, em muitos lugares. Quarto, a IPB prega a glória de Deus. Tudo o que ela faz é para honrar a Deus. Isso faz parte do seu jeito de ser. A igreja busca ser séria em sua fé, mas sem perder o amor por todos. A vida da IPB é feita de lutas e vitórias. São 166 anos de história. Uma história que inspira. Uma história que mostra que com fé fazemos obras gigantescas. Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma jornada de fé que continua a inspirar gerações. Na Igreja Presbiteriana. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. No vídeo número 1, no vídeo anterior, nós analisamos a Presbiteriana nos Estados Unidos, aqui nessa região bonita que nós estamos aqui, Estados Unidos da América. Agora vamos analisar os 166 anos que a Igreja Presbiteriana, ela está comemorando no Brasil, agora nesse mês que passou, 166 anos de existência, nesse mês de agosto, certo? Senhoras e senhoras, interessante o seguinte, vamos ver o que a Igreja Presbiteriana pode comemorar e o que ela tem que lamentar, o que não dá para comemorar. Então vamos começar apresentando o que ela pode comemorar. Bem, a Igreja Presbiteriana, ela pode comemorar no Brasil as almas ganhas, desde a sua existência, ela vem ganhando almas para o Senhor Jesus. Evidente que falta um discipulado mais extensivo para que possa realmente fluir melhor esta vinda de almas para a Igreja Presbiteriana, mas ela pode comemorar nesses 166 anos o número de almas ganhas para o reino de Deus. O segundo ponto que nós podemos analisar, um ponto positivo da Igreja Presbiteriana, é a sua obra missionária. Ela pode se alegrar de tudo que foi feito até hoje, através do seu departamento de missões, onde foram expandidos a obra missionária para várias regiões do mundo. Um terceiro ponto que a Igreja Presbiteriana, a IPB, ela pode comemorar é o fato de ser uma igreja reformada que vem de 500 anos atrás, ou seja, lá do tempo de John Knox, na Escócia. Então ela pode comemorar
esses 500 anos de existência, ok? Um quarto ponto seria a Igreja Presbiteriana, que ela pode também comemorar os seus seminários que educam pastores para serem líderes. Então, na Igreja Presbiteriana, você não pode ser amigo do amigo meu. Ou seja, não é porque eu sou amigo dele que ele vai me consagrar pastor. Não, você tem que passar por um seminário teológico, estudar ali. Eu acredito que ainda é 4 anos, né? Deve ter 1 ano de estágio, né? Então você tem todo esse tempo de preparação para ser um líder, ok? Esse é um ponto que a Igreja Presbiteriana pode comemorar. Um quinto ponto também que a Igreja Presbiteriana pode comemorar é o número considerável de pentecostais que têm saído de igrejas, né, decepcionados, né, de várias denominações pentecostais e neopentecostais, e têm aderido à Igreja Presbiteriana Brasileira, ok? Bem, senhores, o que a Igreja Presbiteriana Brasileira não pode comemorar nesses 166 anos? Bem, ela não vai poder comemorar a questão de ela estar se transformando em uma igreja latitudinarista. O que é isso? É uma igreja, uma denominação que é avessa a confissões de fé. Não, mas espera aí. Isso é uma grande contradição que você está dizendo. Por quê? A Igreja Presbiteriana, ela adota Westminster, ela adota Dort, certo? Como é que você vem me dizer que a Igreja Presbiteriana ela está abandonando? Ela em si não está abandonando. Quem está abandonando são os reverendos, ok? São os atuais pastores presbiterianos em muitos lugares. Todos? Não, evidente que não. Evidente que não. Mas existe reverendos pastores que estão abandonando o Dort, não explica mais para a congregação as confissões de Westminster e tudo mais. Eles se tornaram latitudinaristas, ok? Quando você vê, por exemplo, um batista que é avesso a confissões, tudo bem. Quando você vê os pentecostais que são avessos a confissões, já a matriz, a raiz deles é assim. Você pega Jacó Arminius, por exemplo, ele queria mudar até as confissões de fé, ok? Eles são avessos a ter que seguir, você entendeu? Eles falam, só cremos na Bíblia. E esse negócio de confissão é coisa do homem. Interessante que a gente tem esse mundo, né, dividido. Por quê? Porque a falta de confissões. As confissões, elas não estão acima da Bíblia. Só a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível, nossa regra de fé e prática. Mas as confissões, senhores e senhoras, é para nortear o que uma igreja acredita e o que ela não acredita. Tem algum pecado nisso? Não. Mas o que tem acontecido é que, infelizmente, muitos pastores presbiterianos da IPB, eles têm se tornado latitudinaristas. É só você fazer uma pesquisa por aí, meu caro. Eu, por exemplo, fiquei congregando dentro de uma igreja presbiteriana na zona norte de São Paulo, ok? Durante 5 anos, eu não aprendi nada de confissões, nada. Para falar a verdade, nem sermões expositivos tinha. Eu sou testemunha ocular. Acontece em todos os lugares? Em toda a presbiteriana? Não. Evidente que não. Mas em muitos lugares acontece? Acontece. Então isso, a igreja IPB, ela não pode comemorar, tá? Nesses 166 anos. Qual o segundo ponto que a Igreja Presbiteriana Brasileira não pode comemorar? Bem, o segundo ponto seria que alguns pastores, alguns reverendos, eles se tornaram maçons,
ok? Desde o início da igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana, inclusive, ela se dividiu por isso, né? Ela se dividiu por isso. A IPI e a IPB se dividiu justamente por causa da maçonaria. Muitos pastores não aceitavam que um pastor fosse maçom, certo? E tinha aqueles que aceitavam, né? Inclusive, aceitavam até a teologia liberal. E quando você aceita a teologia liberal, vem tudo a reboque. Existe pastores maçons hoje, no século XXI, dentro da igreja presbiteriana brasileira? Senhores, não tem como averiguar isso. Nos estatutos da igreja não é permitido. Mas o que acontece é que muitos pastores, quando vão jubilados, se aposentam, eles continuam nas lojas maçônicas, provando que seu coração realmente não estava convertido, certo? É lamentável, mas isso é um fato, né? Mas não é só dentro da presbiteriana, tá? Você que é pentecostal não se vangloria de nada não, porque um amigo meu, ele mora aqui inclusive em Danbury, uma cidade a meia hora daqui da cidade de Nagasaki, essa cidade americana que eu estou inserido, onde ele viu há muitos anos atrás o pastor José Wellington com o anelzão da maçonaria no púlpito, senhores. Eu acho que ele esqueceu lá o anel da maçonaria, né? E tava lá, ó, o anelzão da maçonaria. Eles não tiveram nem... ficaram tão chocados que eles não conseguiram nem abordar o pastor sobre isso. Mas então não fique muito feliz você aí que é peteca achando que isso aí não acontece nas vossas igrejas, tá bom? E a igreja presbiteriana brasileira não pode comemorar nesses 166 anos. Olha, senhores, ela não pode comemorar a falta de amor cristão que tem acontecido dentro da igreja presbiteriana. Evidente, quando eu estou citando a igreja presbiteriana, acontece também em todas as denominações. Todas as denominações que eu passei, eu presenciei falta de amor. Mas o que ocorre na presbiteriana brasileira é o seguinte, pessoal. É uma coisa que é difícil você quebrar. São aqueles grupinhos chamados as panelas, né? Onde você tem aquele grupo de pessoas que eles não gostam muito de se misturar com outras pessoas. Você que é presbiteriano vai dizer que eu estou mentindo. Vai dizer que eu estou mentindo. Eu congreguei 5 anos numa igreja presbiteriana, tá? Se for o caso, eu pretendo voltar para uma igreja presbiteriana. De vez em quando eu vou num culto aqui em Danbury, na presbiteriana da minha filha. Mas dizer que lá não tem grupinho, que lá não tem panelinha, tem, senhores, tem. Assim como tinha também na igreja presbiteriana que eu congreguei lá na Vila Maria, ok? E é difícil você entrar nesses grupos, tá, pessoal? Geralmente são famílias antigas, tá? Parentes, primos. É lógico, não é em todas as presbiterianas que acontece isso. Eu estou dando um exemplo que acontece em várias presbiterianas. E essa falta de amor, ela é muito assim, visível, tá? Você vê, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um vidinho. Vou colocar um vídeo aqui no ar para vocês ver mais ou menos, entender mais ou menos. Esse vídeo não é da presbiteriana, nem está acusando a presbiteriana, mas é vocês verem, entender mais ou menos a falta de amor do século XXI que acontece em todas as denominações, mas também na presbiteriana com bastante ênfase. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Você é a dona? Sou. Olha, eu sou novo na cidade e eu tô procurando trabalho. Eu sou muito bom com as mãos, faço qualquer coisa. O que está fazendo aqui? Eu já disse, tô procurando trabalho. Aqui é uma agência imobiliária. Não tem nada para você aqui. Olha, eu sou um cara honesto, tá bom? Eu tô precisando de um trabalho, você tem um grande negócio aqui, deve ter alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar. Honesto ou não, é melhor ir embora antes que eu chame a polícia. A polícia? Eu não tô cometendo nenhum crime. Por favor, saia. Agora.
Desculpe, estamos fechados. Virgínia, olha, sobraram muitos sanduíches da reunião de ontem. Talvez você possa dar alguns para esse homem. Um homem como esse é como um cachorro de rua. Se der alguma coisinha, ele nunca mais sai daqui. Mas ele só precisa de Mais comida, nada. por favor. Jogue os restos no lixo. Posso ajudá-lo, senhor? Ah, não. Eu só estou aqui apreciando a música. Desculpe, mas você precisa consumir alguma coisa. Olha, a mesa estava vazia. Eu não estou incomodando ninguém. Moça, qual é o problema? Esse cara não quer sair. Não, eu não me recusei a nada. Ou você pede alguma coisa ou cai fora daqui. Olha, será que talvez eu possa trabalhar em troca de comida, lavar louça, qualquer coisa, não me importa. Eu não estou contratando. Eu preciso da mesa para os clientes pagantes. Cai fora daqui. Simone, He said, I'm just doing what I can do to... senhora Norma? Oi? Eu estava esperando a senhora. Eu li no jornal que está contratando pessoas para trabalhar meu expediente. Tem experiência em jornal? Não, mas eu prometo que vou fazer um ótimo trabalho. Desculpe, mas não contratamos pessoas sem experiência aqui. Olha, a minha falta de experiência eu posso compensar com muito esforço. Olha só, eu não contrato estranhos. Nunca contratei e nem vou contratar. Eu só estou procurando uma oportunidade para provar que eu sou capaz. Votem em Alex York. Distribuição de sopa. Como, meu irmão? Eu sei que está com fome. As pessoas da cidade estão famintas, mas não é de comida que precisam. Do que elas precisam, então? A Bíblia diz que devemos desejar, como meninos recém-nascidos, o leite racional sem dolo para que por ele cresçamos para a salvação. A Bíblia? Essas pessoas precisam de dinheiro, de empregos e de um futuro financeiro. Deus diz que não devemos ser gananciosos e sim ajudar com boa vontade. Estender a mão, servir. Como servir a Deus paga as suas contas ou ajuda a construir uma segurança financeira? Não quero ofender, mas dá uma olhada em você. Será que não é mais importante garantir o seu lugar ao lado dele, como ele quer que seja? Eu andei pensando. Se eu morrer dentro dos próximos dias, o que é provável que aconteça, eu gostaria de ter o prazer de poder dizer minhas últimas palavras em um lugar como esse. Eu não sei exatamente o que faz de um homem menos digno de salvação do que o outro. Vocês sabem? Eu estou na cidade há alguns dias tentando encontrar trabalho. Durante esse tempo todo eu não ouvi nenhuma palavra de conforto ou compaixão, a não ser do seu pastor, que disse que sentia muito por mim e que esperava que eu encontrasse trabalho em algum lugar. Eu entendo que vocês não possam parar suas vidas para arrumar trabalho para os outros. Mas o que sinceramente me intriga é o que significa seguir Jesus. Vocês sentam em uma igreja e falam sobre Jesus, cantam música sobre ele, mas vocês querem mesmo dizer que sofrem e se negam da mesma maneira que ele fez? Estão mesmo seguindo o exemplo dele? Ele teria considerado a demolição de uma igreja para que fosse construído um cassino no lugar. Ele teria sido subornado por políticos corruptos e teria publicado fotos comprometedoras em seu jornal. Ele teria usado os seus dons divinos para desviar os jovens.
Ele colocaria os outros na rua por causa de uns trocados? Ele teria abandonado sua congregação e sua comunidade na hora em que mais precisassem por causa de seus problemas pessoais? Como seria o mundo hoje se todos tentassem fazer o que Jesus fez? Que lição aprendemos aqui? Quando vocês estiverem lidando com as decisões mais difíceis da vida, façam uma simples pergunta. O que faria Jesus? O que? O vídeo aí, ele demonstra a falta de amor que existe em muitos lugares cristãos hoje em dia. O amor de muitos esfriaria, né? Diz a Bíblia, profecia bíblica. Mas isso mostra que muitas pessoas são religiosas. Elas estão dentro das igrejas, mas elas cumprem rituais, entende? Ela vai todo domingo ali na igreja, mas ela não é, muitas vezes, transformada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, mas Marcos, você está dizendo aí uma coisa que não dá para averiguar. Queridos, hoje mesmo eu recebi um áudio de uma pessoa que saiu de uma IPB, uma Igreja Presbiteriana Brasileira, e está 2 meses sem ir para a igreja e ninguém, nem o pastor, nem ninguém visitou ele. Dá uma olhada no áudio aí. Sobre congregar, Marcos, tá difícil, cara. Tá difícil, porque faz o quê? Faz mais de 1 mês, cara, que eu não vou pra igreja. 2 meses vai fazer. E eu falei pra você, eu não recebo uma ligação, cara, uma mensagem de amor, de acolhimento, de nada, cara. De nada, né? Que situação que a gente vive, situação difícil mesmo, hein? É uma pessoa que estava na presbiteriana, saiu só para ver a reação dos irmãos e olha, ninguém nem tchum. E isso acontece mesmo, hein? Porque eu, nesses 5 anos que eu congreguei na presbiteriana de Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, veio a pandemia. Meus senhores, depois que acabou a pandemia, parece que eu cheguei na igreja, eu era um desconhecido. Porque começou os cultos presenciais mais ou menos 3 semanas depois que acabou a pandemia, e eu fui aparecer ali por 3 semanas depois, que eu não sabia a data que ia voltar, e eu voltei, mas parecia um desconhecido, entende? Não que a gente quer atenção, você tá com vitimismo, não é isso, senhores. É que realmente falta um calor humano nos presbiterianos atuais. Eu acredito que aqui na América deve acontecer o mesmo fenômeno. Eu já visitei alguns cultos presbiterianos, mas não dá para você ter uma noção, ok? Presbiteriano americano, Igreja Presbiteriana Americana. Agora, na brasileira, não há como comemorar muito essa questão, tá bom? O ponto que a Igreja Presbiteriana não pode comemorar, certo? Seria o relativismo e o pragmatismo que muitos reverendos, né, pastores presbiterianos adotaram. Hoje tem vários tipos de pastores que estão, vamos dizer assim, eu acho que pode até acontecer um racha futuramente na igreja IPB, principalmente porque a igreja presbiteriana do Brasil, ela tem uma coisa que não tem em outros países, nem aqui na América, que é o Supremo Conselho. Isso aí, irmãos, é tipo de um papado. Isso aí é criação brasileira, sabe? É a mesma coisa que aconteceu lá na Assembleia de Deus, quando Gunnar Vring e Daniel Berg fundaram a Assembleia de Deus. Depois, eles foram sendo abandonados, entendeu? E o pessoal brasileiro, espertão, né? Os brasileiros, espertão, começou a fazer a igreja os seus moldes, entendeu? E o brasileiro, ele é criativo para o bem e para o mal. E na questão do Supremo Conselho, eu acho que é um grande mal. Não há necessidade de ter um Supremo Conselho, entende? Mas isso eu acho que ninguém vai mudar, tá bom? Agora, você tem um monte de pastor relativista, você tem pastor pragmáticos que querem mudar o culto, que querem trazer modismos para que possa, talvez, a igreja crescer. Então, isso a igreja presbiteriana não pode comemorar. Dia 2, domingo, temos um horário de 9
às 14 horas. E resolvemos criar um bloco chamado 99 não é 100. Em busca da ovelha perdida. Oração, evangelização pessoal, louvor, com um trio elétrico. Precisamos de você como evangelista nas ruas de Belo Horizonte. Sala de... Fala, gente boa. Sala de prosa. Uma sustância, hein? Ó. Eis-me aqui, Varão. Não é só de sustância, senão, mas eu tô aqui com você. Esse é o encontro. Ele tava falando aqui, ó, cenário novo. E rostos ainda mais novos por causa da bênção do Deus vivo e verdadeiro. Maravilha? Nossa conversa é sobre o carnaval, mestre. Tá aí. Esquidum-dum-dum, esquidum-dum-dum-dum. Diz o poeta brasileiro: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Vai embora não, hein? Já pulou carnaval, mestre? Ô, professor, pergunta difícil essa. Hoje já tocou? Não, eu graças a Deus, não. Já pensou, mestre, nessa sustância, menino? Nem jeito de pular eu tenho. Mas eu já participei durante 3 anos, Jeremias, do carnaval em Vitória. Preparei 60 moços uniformizados e fomos para dentro do carnaval levando o evangelho. Experiência boa. Aquilo impactou minha vida. É claro que não se faz isso sem preparo, sem oração, sem jejum. E sem treinar uma turma boa. Sem treinar uma turma boa. Senão eles caem no senão escorrega também. Mas eu quebrei alguns mitos na minha cabeça. Bem, um quinto ponto que a Igreja Presbiteriana no Brasil não pode comemorar seria o continuismo de alguns pastores e o não combate de toda sorte de sinergismo dentro do presbiterianismo. Então você vê, eu mostrei para vocês livros antigos de pastores presbiterianos que lutaram pela fé reformada, certo? A começar do próprio John Knox, né, senhores? Você acha que alguém escreve sobre predestinação nos dias de hoje? Tá de brincadeira. O contrário acontece, tá bom? Né? Você tem aí livros não escritos por um presbiteriano, mas por uma igreja reformada independente, né? John MacArthur, né? Ele escreveu Pentecostal Reformado, senhores. Olha só que lambança. Estou lendo o livro aqui. Ele e o filho dele, né? O bispo MacArthur, ele escreveu esse livro já há uns bons anos atrás, em 2018, mas isso é o que tem para hoje, tá bom? Essa mistureba aí, certo? Então você tem vários pastores aí presbiterianos que são continuistas. Ah, isso é uma alegria para os pentecostais. Eles devem falar assim: poxa, tá vendo? Nós estamos certos, nós estamos no caminho certo, porque existe até pastores não assumidos publicamente, mas que são continuistas, tá vendo? Nós estamos no caminho certo. Não tá não, meu filho, não tá não, entendeu? Não tá. Se você fizer uma história, se você trazer a história da igreja, continuismo nunca existiu depois do 1º século, senhores. Ah não, você está desinformado, pesquisador Marcos. Não estou desinformado não, eu tenho provas disso daí. Tanto nos pais da igreja, eles diziam: olha, não tem mais dons para os dias de hoje. E foi se arrastando aí durante os séculos. Mas aí surge, né, no século XX, na Rua Azusa, né, meu? Ah, tá vendo? No final dos tempos, Deus derramaria o seu espírito. Meus senhores e senhoras, se isso que nós estamos vendo hoje no Brasil e até aqui nos Estados Unidos, essa lambança, essa bagunça nas igrejas pentecostais e neopentecostais, e aqui são chamadas de igrejas carismáticas, se isso é avivamento, tá ruim o negócio, tá feio o negócio, tá ruim. E não tem como comemorar a igreja presbiteriana por ter pastores que aderem a um continuismo. O sexto motivo que a igreja presbiteriana não pode comemorar, sem sombra de dúvida, é a não defesa da fé reformada
a falta de evangelismo e não ensinar os seus membros a fazer o serviço cristão, que é o evangelismo. Ok? Então, assim, o que nós temos hoje são muitos pastores presbiterianos que querem mesclar as coisas. Tá? Isso foi a ruína da igreja reformada na Europa a partir do século XVII. Quando surge o arminianismo, tá? O arminianismo sempre existiu na humanidade, com outras roupagens. Mas o arminianismo, o sinergismo, tá? Que é a cooperação do homem com Deus na salvação, que isso prega Roma. Roma prega isso. Aí você vê pastores reformados aqui, inclusive esse pastor que mora aqui na América, escreveu esse livro Reformando o Discipulado. Você vê aqui a tragédia, né, que ele expõe aqui na página do seu volumoso livro, na página 80 e 81, ele passando o pano para o arminianismo. Moral da história. Moral da história, senhores, é que em nenhum momento dessa controvérsia os reformados consideravam os arminianos como hereges. Ai, meu Jesus. Falácia que ele está dizendo aqui? Foi sim, ensino de Dort considerou os arminianos como hereges. Os reformados, então, em nenhum momento dessa controvérsia, os reformados consideravam os arminianos como hereges, por mais que considerassem falsos seus 5 artigos. Que contradição, né? Quer dizer que aqui na página 80 e 81 está dizendo, né, desse livro aqui, Reformando o Discipulado, que, olha, eles não consideravam os arminianos hereges, por mais que considerasse falsos seus 5 artigos. Jesus. O motivo é simples, não existe anátema onde não há heresia. Por isso, reformados e arminianos, apesar de suas desavenças teológicas, permanecem sendo irmãos em Cristo e abertos ao diálogo nesse e em outros pontos da doutrina cristã. Passando pano, pastor presbiteriano aqui em Michigan, Jean Francesco, passando pano para o arminianismo. Bem diferente do fundador do presbiterianismo, né, pessoal? Que realmente ele diz com todas as letras que sinergismo é uma coisa vinda do inferno. Então, senhores, é o seguinte, não há muito o que comemorar quando você vê esse tipo de ensino mesclado dentro das igrejas presbiterianas brasileiras e também a falta de evangelismo. Teve um pastor presbiteriano no Brasil que ele discutiu comigo que tem sim evangelismo na igreja. Eu falei, não tem, querido. Eu fiquei na igreja presbiteriana 5 anos e quando eu visitava outras igrejas não tinha encontros para as pessoas aprenderem a evangelizar, sair para evangelizar. Acontece aqueles encontros que parece mais socialista, né? Eles pegam sopas e vão distribuir lá na Cracolândia. A minha filha ia lá na Cracolândia distribuir sopa e eu falava para ela, isso é errado, isso é errado. Errado, por que é errado? Você não está alimentando os craquentos lá da Cracolândia? Primeiro, você está deixando eles à vontade. A igreja está dando colchão, a igreja está dando comida, a igreja está dando conforto para eles. Então tá tudo de boa, vou continuar fumando meu crack aqui na Cracolândia. Ó, essas igrejas estão me ajudando, tem comida toda noite. Quem é que vai sair da lá? Você está cooperando com erro. Segundo, usar métodos para ganhar as pessoas. Esses métodos podem ser usados em algumas ocasiões, como por exemplo a distribuição de sopa que a presbiteriana fazia lá na Cracolândia. Mas isso aí, irmãos, tem muito a ver com missão integral, tá? Eles querem usar os métodos através do sinergismo e a pessoa vai ser conquistada para Cristo, contanto que a salvação só pertence ao Senhor, ok? Não estou dizendo que é errado em si distribuir sopas ou comida para os famintos, tá? Eu estou dizendo que se o primário da sua evangelização é isso, porque você acha que isso vai levá-los a Cristo, isso está errado. Agora, não existe evangelismo. Não adianta querer falar para mim que existe evangelismo na igreja presbiteriana. Se existir, parabéns. Você que é de uma igreja presbiteriana pode deixar um comentário aqui embaixo. Olha, Marcão, aqui na minha igreja nós fazemos evangelismo. Eu vou agradecer a Deus, porque na sua igreja presbiteriana se evangeliza. Mas hoje, meus queridos, nem os pentecostais evangelizam. Eu fui de igreja pentecostal, fui pastor na igreja pentecostal Assembleia de Deus na década de 1980, no final da década de 1980. Já era uma dificuldade reunir as pessoas para trazer para o evangelismo. Uma vez, um amigo meu, chamado Adarley Martins, que hoje é pastor na Igreja Batista
na Vila Mariana, ele enganou os irmãos, disse que ia ter um encontro, não sei de quê, era para evangelismo. E aí, quando as irmãs viram que era para evangelismo, foi todo mundo embora. Acabou o fogo, acabou o Pentecoste. Você entendeu? Então não venha me dizer que essas coisas só acontecem na presbiteriana. A grande verdade é que ninguém mais faz evangelismo. Quase ninguém mais faz evangelismo. Você vê seitas como a Universal do Reino de Deus, a igreja do R.R. Soares, essas seitas, com jornalzinho, distribuindo com as pessoas lá em São Paulo. Mas isso não é um evangelismo. Isso aí é uma maneira de atrair as pessoas para a sua seita. O que acontece é o seguinte, senhores. Atanásio, ele lutou no seu período contra as heresias. E ali na sua tumba estava escrito: Atanásio contra o mundo. Na verdade, hoje, quem quiser ser um pastor que evangeliza, um pastor que traz doutrina para a igreja, um reverendo que luta pela verdade, ele vai ser torrado, queimado dentro do círculo presbiteriano, não só no círculo presbiteriano, nas demais igrejas também, mas eu estou aqui dizendo o que a igreja presbiteriana não pode comemorar. Então, senhor, esses 6 pontos, para mim, a igreja presbiteriana não pode comemorar. Eu só lamento. Espero que um dia mude, né? E que eu possa dizer, olha, esses pontos não existem mais na igreja presbiteriana do Brasil. Fique na paz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente. Amém. Até o próximo vídeo. Deixe seus comentários, seus likes e para a gente ler o que você tem para nos falar. Até o próximo vídeo.